Meu Deus. Pare em frente ao espelho e declare o que os olhos Bom dia! Tudo que você vê no passado não é teu, vem se conhecer. Saber quem você é, como vai fazer o que precisa ter. O essencial, onde quer chegar, vem aprender a viver. Mulher, essa jornada é pra você. Mulher, chegou a hora de escrever sua história. É agora, porque somos imparáveis, fomos feitas imparáveis com amor, imparáveis, juntas somos imparáveis. Mulher, essa jornada é pra você. Mulher, chegou a hora de escrever sua história. É agora, você é imparável, fomos feitas imparáveis, sua força é imparável, juntas somos imparáveis. Bom dia, bom dia, bom dia! Como vocês estão? Bom dia! Bom dia! Hashtag somos imparáveis! Olha, mulherada, somos imparáveis. E depois dessa jornada, nós vamos viver um tempo de tanta conquista que vocês não imaginam. Eu sinto muito isso no meu espírito. Nós vamos viver um tempo de conquistas. Conquistas internas, conquistas externas, conquistas das quais a gente sempre sonhou, sempre desejou e nunca conseguiu ver, porque nós estávamos como lagartas. Lagartas não conquistam, lagartas não voam, lagartas são rejeitadas, pisam em cima da lagarta, querem matar a lagarta, mas agora as conquistas vão vir do alto, porque nós vamos ser admiradas pelos voos que vamos dar. Nós vamos ser admiradas pelo fluir da nossa essência, né? Vão olhar pra nós e falar, nossa, que águia imponente. Porque ninguém olha pra uma águia e fala, ah, que bonitinha a águia. Não. Nossa, que águia forte, imponente. Olha o tamanho da asa, olha como voa, olha como é focada. Não é assim que a gente fala da águia? Então é assim que nós vamos falar de você. Olha a Maia aí, a Maia operou da vista. Ela me falou, tá, eu não tô conseguindo assistir as aulas porque eu operei. Eu falei, não, vai dar certo, nem que você tenha, né, tem que só ouvir. Então, muito bem-vinda, viu? Que o seu olho seja curado e você viva novas visões, novos sonhos através do que aquilo que você vai enxergar de novo agora. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Gente, eu recebi um testemunho ontem de uma mulher falando assim pra mim, ó. Eu acho que eu até postei no Instagram, não sei quantos de vocês viram. Falando assim pra mim, Thaís, eu estou me transformando, eu estou me tornando uma nova mulher. Line, seja bem-vinda. Porque anteontem, né, o meu marido me convidou pra sair com ele. Na verdade, tudo começou porque eu fiz o café da manhã, eu o servi, eu passei a servir a minha família, eu fiz, né, um jantarzinho, a gente se comunicou, né, a gente conversou e tal. E aí ele me chamou pra ir trabalhar com ele, porque ele tinha que buscar algumas coisas, fazer algumas coisas assim, né? E aí ele me chamou e aí a gente passou o dia todo juntos. A gente foi no shopping, depois a gente foi no supermercado, aí a gente foi trabalhar, enfim. E ela falou, sabe quanto tempo isso não acontecia? Ela falou, muito tempo que isso não acontecia. Porque a gente se encontrava, brigava, se encontrava, brigava. E agora a gente teve um dia muito delícia juntos. Gente, olha isso. E eu falei pra ela, é porque você está se tornando uma mulher mais agradável. É porque está prazeroso mesmo estar na tua presença. E homem é assim, nós somos assim, gente, é o ser humano que assim, que a gente quer estar do lado de uma pessoa emburrada, chata, que só reclama, que só quer conversar de coisas sérias, decidir coisas grandes. Não! Hoje de manhã eu recebi um áudio de uma pessoa da qual é liderada minha, e ela falou assim pra mim, Thaís, você e o Bruno passam leveza. A maioria dos nossos dias são assim mesmo. A maioria.
O Bruno, por exemplo, ele tava tão cansado, gente, tão cansado que ele foi na formatura do hotel, mas não jantou com a gente. Então eu respeitei, ele é livre. Ele é livre. Né? Vocês viram o negócio da aliança ontem? Se eu tivesse brigado com ele, formado uma coisa aqui na minha casa, um clima, depois a aliança veio aparecer? Tem horas que nós somos testadas para ver se realmente nós estamos aprendendo a sermos essas mulheres acolhedoras que as pessoas querem estar perto de nós. Um dos motivos de eu ter saído da minha casa tão cedo é que eu não aguentava ficar brigando com a minha mãe todo dia. Era um ambiente ruim. Eu falei, não, eu vou buscar um ambiente bom pra estar. Então, o meu ambiente, ele tem que estar preparado pra todo mundo, para os meus filhos. Então, eu fiquei muito feliz. E uma outra mulher me mandou mensagem também falando, Thaís, eu tava muito mal no meu trabalho. Tipo, eu tava irritada, tava tudo ruim. Eu tava querendo sair do meu trabalho. Porque eu achava que o problema era o trabalho. E aí, ela falou que mudou. Ela não mudou de trabalho. Mas como ela mudou... ela tá trabalhando melhor, ela falou, eu vou dar o meu melhor, aquilo que eu tenho de melhor, enquanto eu não posso ter um trabalho que me alegre mais. Então eu vou honrar aquilo que Deus me deu, para que Deus possa me colocar em lugares maiores. Então eu tô muito feliz, meninas, com tudo que vocês estão vivendo, de verdade. Quem me conhece de perto sabe que realmente a minha alegria é ver mulheres livres para influenciar o futuro. Isso é o que pulsa mesmo no meu coração. E mulheres livres, elas tornam a casa delas livre. Elas tornam quem tá perto delas livre. Livre para serem quem são, livre para voarem, livre para quererem ficar perto dela. Porque não existe maior liberdade do que a gente querer estar perto de uma pessoa. E não estar perto de uma pessoa por obrigação. Então eu tô muito feliz com vocês, orgulhosa, hashtag estou orgulhosa mesmo. Porque eu sinto que vocês são assim... como os meus filhos. Se eu conseguir fazer vocês voarem, se eu conseguir fazer vocês irem mais longe, se eu conseguir fazer com que as pessoas admirem o voo de vocês, se vocês conseguirem fazer com que vocês deem frutos, eu estou fazendo o meu papel direito, sabe? Eu tô fazendo aquilo que eu preciso fazer, igualzinho com os meus filhos, igualzinho que nem. Então, que olho pros meus filhos e eu penso em vocês. Eu falo, se elas voarem é porque eu estou fazendo o trabalho certo. Se os casamentos forem restaurados, é porque eu fiz o que tinha que fazer. Se elas estão vivendo um ambiente de paz dentro da casa delas, os filhos delas vão viver e vão influenciar essa paz quando eles começarem a governar sobre a terra. Porque eles são os próximos adultos, né, minha gente? Eles são os próximos líderes, os próximos presidentes, os próximos pastores, os próximos médicos. Então, cabe a nós, o povo fala muito de transformação de mundo, mas cabe às mães. Eu falei ontem no Instagram, né? Nada é mais próspero do que o fluir da vida de uma mulher. Nada é mais próspero. Porque quando a gente flui vida de dentro de nós e essa vida se torna abundante caminhando sobre a terra, nós fluímos prosperidade. Então, o seu filho, a sua filha vão ser os próximos professores, os próximos médicos. Eles vão ser o futuro. E quem que está construindo esse futuro? A gente! Olha que maravilha! E quanto mais curadas nós estivermos, mais o futuro estará curado. Então eu tô muito feliz, muito mesmo. Então vamos lá, vamos pros nossos aviões? Vamos pros nossos aviõezinhos? Manda aí, ó, chama essa mulherada e fala, vamos curar o futuro, mulherada. Vamos curar o futuro, porque se a gente não tá gostando do que a gente vê, se a nossa realidade não tá mudando, quem tem que mudar é a gente. Então manda esse aviãozinho, ame as pessoas. Isso aqui, ó, e se compartilhar aqui, ó, é prova de amor. Ontem uma menina me mandou mensagem e falou, Thaís, ela é enfermeira. E ela falou, eu tô com a mulherada aqui tá tudo assistindo o centro cirúrgico, a jornada, esse avião é profético. Eu falei, esse avião é profético, ele viaja e encontra corações, encontra terrenos férteis. Então, ó, bora mandar avião aí, mulherada? Me fala quantos aviões você mandou. Vou mandar os meus aqui, ó, peraí. Mandar meus aviões aqui. Ó, não vou desistir do povo também, não. Tem mulher que eu mando não vem, mas a gente não desiste. A gente vai bater até a porta abrir. Uma coisa que eu tava pensando ontem, vocês vão bater até a porta abrir ou vocês vão ficar procurando a porta certa? O que vocês vão fazer? Bater até a porta abrir ou ficar procurando a porta certa? Porque às vezes nessa ânsia de ficar procurando a porta certa, a gente fica mudando de porta em porta, quando na verdade o que a gente precisa é bater até a porta abrir. E aí? Vão bater até abrir ou vão ficar procurando a suposta porta certa? Mandei 20! Arrasou! Arrasou!
Muito, muito. Mandei vários. Mandei 16, 15. Uau! Cara, vocês são muito multiplicadoras. Muito multiplicadoras. Eu tenho recebido mensagens também, já pra entrar no nosso tema de hoje, que pra mim é um dos que mais conectam. Bater até abrir. Isso aí. Trabalho com restaurante. Justo agora na jornada eu peguei café da manhã para uma empresa às 6 da manhã. Deus provê até nas oportunidades. Uhul! Bater até abrir. Mandou 23. Uau! E aí, várias mulheres me falam. Várias, gente, já. Várias mulheres mandando mensagem falando assim, ó. Que isso, meu filho? Várias mulheres mandando mensagem pra mim falando assim, ó. Eu tava orando e pedindo uma resposta pra Deus e vi você no Instagram. Eu estava orando e pedindo pra Deus que eu precisava de uma resposta e você apareceu. Eu estava orando e pedindo pra Deus uma oportunidade e você apareceu. Lembra que eu falei pra você que nós somos respostas? Nós somos. E você vai ouvir isso também. Você vai ouvir a Amanda, Audi, Rê, Márcia, Flávia, Meu Mundo Cor-de-Rosa, Amor em Laços, Gabi, Gratidão. Vocês vão ouvir. Cara, eu estava buscando uma resposta e você apareceu. Você é a resposta, não se esqueça disso. Você é a resposta que anda, fala, respira. Exatamente isso, mandei 20. Vocês arrasam demais, vocês são imparáveis. Então, mandamos os nossos aviões. Meninas, não esqueçam do nosso sorteio, tá rolando lá no feed. E pra você ganhar esse sorteio, você precisa estar ao vivo na live. Tá chegando. Sabe aquela brincadeira do tá quente, tá frio? Tá quente o dia que eu vou fazer o sorteio. Eu vou fazer aqui ao vivo, tá? Amanhã é uma das minhas aulas favoritas da jornada. É uma das minhas aulas mais práticas e uma aula que você vai entender por que você é leoa e por que eu gosto tanto de ser leoa. Por que eu gosto tanto do arquétipo de leoa, que foi o que eu coloquei na minha vida. Eu sou leoa e ninguém tira isso de mim. E amanhã eu vou explicar pra vocês na aula por que você é uma leoa e como ser uma leoa e como que as leoas se portam. E aí você vai aprender amanhã a dar conta de tudo. Tudo. Porque falaram pra você que você não precisa dar conta de tudo. Não, você não precisa dar conta de tudo. Você não precisa dar conta. Amanhã eu vou te ensinar que você pode e que isso tá dentro de você. É sua essência dar conta de tudo. Estou aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vinda! Muito, muito bem-vinda. Lu, o YouTube deu ruim. Eu não sei o que aconteceu no YouTube. A gente não tá conseguindo transmitir pelo YouTube. Batalha, gente. Batalha, mas não importa. As mulheres que precisam receber essa mensagem, Deus vai trazer elas aqui pro Instagram. Porque, olha, batalha. E a gente não tá conseguindo fazer pelo YouTube, infelizmente. Então, quem só consegue assistir pelo YouTube não vai conseguir assistir ao vivo. Você é linda por dentro e por fora. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vamos lá, porque vocês também ajudam a minha autoestima a ficar lá no talo. Vamos por aqui mesmo. Isso aí, Lu, isso aí. Então, mandamos a... Meninas, como que foi me conta aqui, como que foi o exercício do autocuidado? Do automimo? Inimigo não nos impedirá. Isso aí, somos imparáveis. Como que foi? Vocês conseguiram ter um tempinho só pra vocês? Vocês conseguiram fazer algo pra mimar vocês? Vocês conseguiram fazer algo do qual vocês gostaram de se sentir cuidadas por vocês mesmo? Olha lá, mulherada arrasando nos exercícios. Hoje é dia de exercício novo. E mulherada, vocês estão preparadas? Porque hoje é um desafio. Hoje tá desafiador esse exercício. Desafiador. Muito bom, muito bom, muito bom, Ana, muito bom. Então vamos lá. O que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar de uma comunicação. Tô perdida nos exercícios. Ah lá, pediu massagem nos pés pros filhos. Arrasou. Nós vamos falar de uma comunicação que liberta, que aproxima e que resolve a mimimar. Muito bom. Eu preciso, minha amiga, eu acabei de ser trocada por outra e não estou bem. Tinha um casamento de 20 anos. Go, fica aqui com a gente. Fica aqui com a gente, que Deus vai abençoar teu coração. Depois me chama em inbox pra eu conversar com você, tá? Então, essa comunicação, ela aproxima, ela liberta e ela resolve. Gente, chega da gente ter conversas que a gente fica correndo atrás do próprio rabo e não resolve nada e só magoa e só fere e sai lançando flecha de dor em todo mundo. Chega. Agora a nossa conversa vai ser resolutiva, aproximar e resolver.
tá bom? Então, quantas vezes, me responde aqui, ó. Quantas vezes você começou a conversar com uma pessoa e você falava A e a pessoa entendia B? Quantas vezes foi assim? Aí você falou assim, não, a gente só vai falar aqui, a gente só vai discutir alguma coisa, porque lembra que discussão é vício comportamental? Querer ficar discutindo muito com as pessoas é um vício que a gente precisa ficar alimentando. Então, quantas vezes você se colocou numa posição de ir lá e conversar e você fala, não, eu só vou conversar pra resolver e perdeu horas. Perdeu horas da sua vida discutindo com aquela pessoa e virou um cabo de guerra e o negócio que era pra ser só pra resolver um negocinho prático aqui, virou uma coisa, cresceu um muro de separação entre vocês e você falou, meu Deus, o que aconteceu? Várias vezes. Por quê? Primeiro porque nós lidamos com pessoas que têm vícios também, né? As pessoas, elas vêm carregadas dos vícios dela e nós nos movemos também pelos nossos vícios, pelas nossas crenças. Então, quando a gente vai conversar com alguém, lembra, você não tá conversando com uma pessoa só que você tá olhando ali. Você tá conversando com a história dela, com as emoções dela, com os vícios dela, com as crenças e as bagagens dela. Uau, quanta coisa! E é por isso que essa aula é tão importante. E essa eu quero parabenizar vocês, porque essa é a última aula do bloco de relacionamentos. Olha como você já venceu. Você já venceu o bloco de conhecer a você mesma. Você já venceu o bloco do campo de batalha dos relacionamentos. E amanhã a gente começa o bloco do você vai dar conta de tudo, da produtividade, da mente produtiva, tá? Então, o que acontece? Não adianta a gente querer resolver no cognitivo, na razão, aquilo que nós precisamos resolver na emoção. Então não adianta a gente ir toda ferida, querer resolver alguma coisa com alguém e só começar a sangrar em cima daquela pessoa. Entende? O pior problema da comunicação que só machuca e não resolve é que fomos ensinados a não lidar bem com as nossas emoções. Anota isso aí. Nós não fomos ensinados a falar dos nossos sentimentos. Por quê? Porque a gente só pode falar de sentimentos que são socialmente aceitáveis. Então, se eu chegar pra você hoje, vamos lá, eu e você numa conversa aqui, ó, olho no olho, e eu falar pra você, eu tenho inveja de você. O que vai acontecer? O que vai acontecer com o teu coração? O que vai acontecer com as tuas emoções? Você vai deixar de confiar em mim. Você vai me julgar. Você vai... Eu vou perder a autoridade sobre o teu coração. Porque geralmente é isso que acontece. Nós não estamos preparadas para falar dos nossos sentimentos porque a gente tem medo deles e vergonha. E por isso não estamos preparadas para receber essa comunicação. Em que se a pessoa falar para mim, Thaís, eu estou com vontade de literalmente, isso não é uma linguagem figurativa, matar o meu marido. Eu cheguei a pegar uma faca na mão um dia e alguma coisa me impediu. O que eu vou fazer? Entende? Porque não é socialmente aceitável uma pessoa falar isso pra mim. Não é socialmente aceitável uma pessoa falar pra mim que tá com preguiça. Apesar que hoje em dia colocaram a preguiça tão figurativamente que parece que ela é boa. Vou ficar aqui de preguicinha. Tô com preguicinha. Preguiça é pecado. Faz parte dos 7 pecados capitais. O que é os 7 pecados capitais? São pecados que te paralisam e te colocam no chão. Então, entende como a gente vai sendo levada a falar coisas que não nos representam e a não falar coisas que de fato nós estamos sentindo? Então vamos lá, ó. O pior problema da comunicação, que machuca e não resolve, é que nós não fomos ensinados a lidar bem com as nossas emoções, sentimentos, e muitas vezes nós nos escondemos atrás de sentimentos socialmente aceitáveis. Maravilhosa. Entende? Então a gente não sabe nem falar o que a gente tá sentindo. A gente só tem 3 sentimentos que a gente fala. Eu tô alegre, eu tô triste, eu tô feliz. Pronto, acabou o nosso repertório. Só que existe uma infinidade de sentimentos. E deixa eu falar uma coisa pra vocês. Sentimentos são carteiros. Eles entregam uma mensagem pra nós.
Então, por exemplo, quando eu falo estou me sentindo culpada, não é horrível isso, porque a culpa... Tem um post até no meu Instagram que eu fiz uma carta pra culpa. E eu falo, culpa, muito obrigada pela tua mensagem, mas você já pode ir. Eu preciso aceitar a carta, não o carteiro. Eu preciso aceitar a mensagem, não o mensageiro. Então, por que nós nos sentimos culpadas? Porque nós não fizemos o que deveríamos. Gente, isso é muito óbvio. Aí a gente fica lutando contra a culpa. Não, eu não posso me sentir culpada, eu não posso me sentir culpada. Tá, mas o que você deixou de fazer que a culpa está te avisando? O que é a comparação? Por que a comparação dói? Porque eu estou olhando para uma pessoa e vendo que ela fez o que eu gostaria de ter feito e não fiz. O que é a inveja? É quando eu olho para alguém e eu quero o resultado que ela teve sem ter passado pelo processo que ela passou. A gente inveja muito os resultados das pessoas, mas eu nunca vi alguém invejar o processo. Eu nunca vi alguém invejar o processo. Entende? Então a gente precisa começar a entender os nossos sentimentos. E pensando nisso, e pensando em como as pessoas não sabem comunicar os sentimentos delas, dar nome e deixar isso muito bem claro, é que quando, o Theo, com uns 3 aninhos, e o Noah, eu já comecei a fazer isso, eu comecei a ensinar pra ele a me falar o que ele estava sentindo. Então quando, por exemplo, ele perdia algum brinquedo, eu falava, você está triste. Quando ele começava a gritar e esbravejar, porque ele não tinha aquilo que eu queria, porque eu tinha falado não pra ele, eu falei, você está frustrado. Quando eu falava, você vai perder o seu direito e ficar sentado no sofá, e aí ele ficava nervoso, eu falava, você está com raiva da mamãe. E hoje ele consegue falar pra mim, mãe, eu tô com raiva de você. E eu não fico magoada. Ai, meu Deus, o meu filho está com raiva de mim. Não, porque é o que ele está sentindo. Como que eu posso me magoar com uma pessoa que está sendo sincera comigo? É incoerente, entende? Eu não posso julgá-lo por sentir raiva. Sentimentos são mensagens de que tem algo errado conosco. De que a gente precisa prestar atenção em alguma área da nossa vida. Então, a comunicação que ela expõe o que tá dentro do coração, ela precisa aproximar. Porque se eu ensino o Theo a falar dos sentimentos dele, e aí quando ele vem falar pra mim assim, eu estou com raiva de você, eu começar a brigar com ele, não, é feio eu sentir raiva da mamãe. Do que adiantou eu ensiná-lo? Se eu o julgo quando ele vem expor o que tá no coração dele, se eu não estou preparada pra receber a comunicação do coração dele. Porque eu não sei falar o que tá dentro do meu coração. Entende? E quando eu falo do que tá dentro... Gente, a gente não controla o que a gente pensa. Eu controlo o que eu faço com os meus sentimentos. Eu controlo o que sai da minha boca. Mas o que eu penso, não. E o que eu penso gera sentimentos e emoções dentro de mim. Então, não, eu não consigo controlar sentir raiva. O que eu consigo é lidar com a raiva que eu tô sentindo e não sair jogando e esbravejando isso com todo mundo. Isso sim. Então, se você está com medo, insegurança de transparecer quem você de fato é, isso é uma arrogância. Porque você vai tentar esconder alguma coisa e não vai conseguir resolver. E quando você não se coloca numa posição vulnerável, o outro não se sente seguro de fazer isso também. Entende? Eu demorei muito pra aprender o poder que a vulnerabilidade traz. Porque, ó, gente, olha como é importante. Nós mulheres, nós nos colocamos bastante nessa posição de falar dos nossos sentimentos. Mesmo que a gente não fale de todos. Porque às vezes a gente tem vergonha, a gente tem medo do julgamento, a gente tem medo das pessoas não quererem mais falar com a gente, não nos admirarem mais. É verdade ou é mentira? Só que se um homem chega pra você e fala assim, eu estou com medo, eu estou com inveja, eu acho que eu não vou dar conta de trabalhar amanhã. O que você faz? Você fica com medo. Porque nós não estamos preparadas para entender a vulnerabilidade dos homens. Eu vi um documentário que chamava assim, Homem Não Pode Chorar,
Alguma coisa assim. A gente fala muito das nossas emoções, só que, cara, os homens foram ensinados que eles não podem chorar, que eles não podem falar do que eles estão sentindo. Aí, de repente, um monte de homem caindo em depressão. Porque nós fomos ensinadas assim, e aí quando eles começam a expressar, a gente fica com medo. E aí a gente dá um passo pra trás, ou a gente julga, porque o medo muda tudo. O medo faz a gente ter atitudes que a gente não teria se nós não estivéssemos com medo. Então a gente precisa começar a entender que o medo é sempre um grande vilão na comunicação. Porque quando nos comunicamos com medo, nunca falamos a verdade. Anota isso aí. Quando nós nos comunicamos com medo, nós nunca vamos falar a verdade. Porque o medo faz com que a gente tente se esconder. Porque se descobrirem quem de fato eu sou, não vão gostar de mim, não vão me aceitar. Só que deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. A gente tá no meio de um monte de mulher aqui. A gente sente umas coisas que a gente não gostaria de sentir mesmo, não. A gente sente uma vontade de fazer nada o dia inteiro. Nossa, eu tenho uma vontade de não fazer nada o dia inteiro, todos os dias da minha vida, porque eu sinto uma preguiça absurda. Nossa, você é preguiçosa. Meu Deus, fulana é preguiçosa. Entende? Porque a gente tem medo do que as pessoas vão falar. E aí o medo muda tudo. E aí, por ter medo do que o outro vai pensar, nós temos medo de ouvir o que o outro realmente sente. Entende? Porque se um homem chegar, se o Bruno chegar pra você e falar pra mim, e falar assim, vida, eu estou me sentindo atraído por uma mulher. Nossa! Você, seu safado, sem vergonha, mulherengo, eu tô aqui me matando pra te agradar e você vem falar um negócio... Cara, o que é melhor? Ele confessar pra você a tentação e você conseguir ajudá-la a vencer, ou ele vir e ter que confessar o pecado? E ter que confessar que caiu? Porque você não soube acolher, porque você foi movida pelo medo. Se o teu filho chegar pra você e falar, mãe, eu estive numa roda em que as pessoas estavam usando droga e eu senti vontade de usar droga. O que vai acontecer? Não pode! Você vai acabar com a tua vida! Você tá louco! Sabe o que a criança vai fazer? Vai usar droga e nunca mais vai falar pra você o que ela tá sentindo, porque ela não entendeu, ela não se sente acolhida num ambiente em que ela pode falar o que ela está sentindo, não é nem o que ela fez. E isso acontece com a gente também, a gente não pode falar o que a gente sente porque a gente tem medo. Mas a mãe... Filha, a mamãe não pode conversar agora, tá bom? A mamãe tá trabalhando. Entende? Então, se você... as conversas mais transformadoras que temos são aquelas que nós não temos medo de colocar na mesa o que de fato nós estamos sentindo. Seja algo que nos proteja ou seja algo que nos exponha. O Bruno contou aqui, o pai dele levou ele pra lá, lá, não sei o que, e falou pra ele, né? Olha, pode conversar comigo quando você for perder sua virgindade, tal. Aí quando o Bruno foi falar pra ele, ele não foi acolhido, o Bruno nunca mais contou nada tão íntimo pro pai dele. Eu não estou falando que nós temos que ser amiguinhas dos nossos filhos, nós não temos que ser amigas ou amigos dos nossos filhos, nós temos que ser pai e mãe. E é exatamente por isso que quando eles vierem falar algo pra nós que vai magoar a nossa alma, que vai ferir os nossos valores, nós vamos precisar aprender a dar destino pra eles, dar caminho pra eles, ser autoridade na vida deles. E não, porque um amigo ele acolhe as emoções. A gente não tá falando de acolher emoção aqui não, gente. A gente tá falando de aproximar. Eu não consigo ganhar uma pessoa aqui se eu não ganhar ela primeiro aqui. Não consigo. Porque aqui eu encontro fortalezas. E eu não consigo passar fortalezas. Agora, se eu ganho o coração dela, se ela sabe que ela pode confiar em mim, facilmente eu consigo ganhar na mente dela. Eu consigo falar coisas porque ela confia no que eu falo. Porque os resultados que eu já dei na vida dela são resultados que entregou destino, propósito, um novo caminho, uma nova possibilidade. Entenderam? O amigo fala, vai lá, experimenta mesmo. Não, a gente não é amigo dos nossos filhos, nós somos autoridade sobre a vida deles. E como autoridade nós damos destino, propósito e missão. Então quando eles vierem falar pra nós algo que dê medo,
a gente precisa conectar o nosso coração com o dele naquela hora, porque senão a gente perde o nosso filho ali. A gente perde o nosso filho ali. Então, eu quero te fazer 2 perguntas. Se eu não aprender a entender e valorizar o que se passa dentro de mim, como eu posso valorizar e entender o que se passa dentro do outro? Eu vejo muita mulher falando, não, eu conheço meu marido com a palma da minha mão. Você nem se conhece com a palma da sua mão, mulher. Para de falar essas coisas porque você acaba acreditando nisso. A nossa comunicação faz com que a gente sinta, lembra? E a gente comece a acreditar. Muda a tua comunicação se você quer mudar os teus resultados. Você não conhece o teu marido com a palma da tua mão, não, porque você não se conhece com a palma da tua mão. Então como que eu posso entender o que tá acontecendo no coração do outro se eu não entendo o que tá acontecendo nem no meu? Esse aqui é o relatório do sorteio. 40 páginas, olha a grossura. Falando só sobre você, esse aqui é o meu. E uma das coisas que tem aqui é... Quais são os meus principais medos? Não vou achar agora. Eu precisei... Eu tinha encadernado ele, precisei desencadernar. Aqui, ó. Eu vou falar dos meus, tá? Quais são os meus principais medos? Você sabe quais são os seus principais medos? Quais são os meus principais medos? Falhar. Eu tenho muito medo de falhar mesmo. Por que eu tenho medo de falhar? Porque o meu perfil tende à arrogância. Quem tem medo de falhar é porque tem medo de se expor. Não é porque tem medo do erro. Entende? Perder o poder e a autoridade. Perder a autonomia e liberdade de ação. A liberdade é um valor pra mim. Eu descobri isso na pandemia. Ter que me submeter a alguém, mas lembra que eu falei que ia ter que se submeter a alguém que não admira? Rejeição. Não é só, a minha rejeição não é só uma bagagem. Também é o meu principal medo. Eu tenho medo da rejeição. Além de ter tido uma bagagem de rejeição e trazer isso comigo, eu também tenho medo, o meu perfil comportamental também tem muito medo disso. Ficar sozinha. Lembra que eu falei ontem pra vocês? Gente, eu colocava as pessoas numa prisão perto de mim. Eu não conseguia dormir se o Bruno não estivesse comigo. Eu não conseguia comer sozinha. Eu ficava irritada se eu tava comendo e as pessoas levantavam da mesa. Aí eu saía brigando com todo mundo. Porque eu não sabia apreciar minha própria companhia. Porque eu era movida pelo medo. Frustrar expectativas dos outros, principal medo que eu tenho. Não ser reconhecido ou valorizado e perder o prazer nas ações e nas rotinas. Aí a gente nem sabe quais são os nossos principais medos e quer falar que sabe quais são os medos do outro. 2. Se eu não me conheço, como posso afirmar que conheço o outro? Se eu não sei o que se passa dentro de mim, como eu posso falar, não, eu sei o que você tá sentindo? Não, você não sabe. Gente, empatia não é o que falam pra gente, não. Empatia não é ficar toda hora se colocando no lugar do outro. A gente não consegue se colocar no lugar do outro, gente. Não dá. Por exemplo, lembra que eu falei pra vocês da minha amiga que era obesa, emagreceu e se comportava ainda como obesa? Pô, fala aqui pra mim se foi pra vocês que eu contei essa história, porque eu conto história pra todo mundo, minha gente, eu fico repetindo as histórias. Eu não sei a dor dela de ter tido uma cabeça de uma pessoa obesa e agora ter uma cabeça... Não sei, o que eu posso fazer é entender quem ela pode se tornar, e pra mim isso é empatia. É eu olhar pra vocês e falar assim, olha, hoje eu te vejo, por exemplo, não pra vocês, tá? Já aconteceu comigo. Eu vejo um viciado em droga. Hoje eu te vejo como viciado, mas eu consigo enxergar você sem a droga e o que você pode viver sem a droga. Isso pra mim é empatia. Porque quando eu me coloco na dor do outro, eu fico na dor do outro e eu não posso ficar lá. Se ele tá precisando da minha força, da minha empatia, eu preciso conseguir olhar ele num lugar que ele não consegue se enxergar. Não contei? Eu tinha uma amiga que ela era muito obesa. E ela emagreceu. Só que a mente dela continuou com comportamentos de obesidade. Então, por exemplo, ela tinha que passar numa porta, ela não conseguia passar numa porta assim. Ela tinha que passar numa porta de lado, porque senão ela não passava. E depois, mesmo magra, eu acho que ela emagreceu, bem uns 50, 60 quilos, ela ainda passava assim, na porta. O banquinho, aqueles banquinhos de plástico, aquelas cadeiras de plástico, ela não sentava quando ela era obesa. E mesmo depois de magra, ela também não sentava. Porque o corpo dela mudou, mas a mente não mudou.
Os medos continuavam os mesmos. Então eu olhava pra ela, imagina, eu falo, não, eu te entendo, eu me coloco no seu lugar. Aí vai ficar as duas lá com uma mentalidade diferente daquilo que o corpo é. Não, querida, eu consigo, eu sei que você está sofrendo, eu sei disso. Ninguém passa por isso que você está passando sorrindo, com emoções muito bem resolvidas, não. Mas eu te enxergo além dessa ponte. Eu já te enxergo do outro lado da ponte. Eu já te enxergo com uma mentalidade diferente. E o que eu posso fazer hoje para ajudar você a ter uma mentalidade da qual o teu corpo faz parte? Isso pra mim é empatia. Se alguém chegar... Lembra que eu falei da minha amiga que o pai dela morreu e eu não conseguia entender por que ela cancelou a viagem? Não conseguia. E por mais que eu me esforçasse ali, eu nunca tive um pai que morreu. Então se colocar no lugar do outro é muito complicado, porque a gente não vive as mesmas coisas que o outro e a nossa mochila não pesa a mesma coisa que o outro. Eu posso ter as mesmas bagagens, eu posso ter a mesma mochila minha e do Bruno. As duas mochilas pesam 20 quilos, certo? O Bruno vai aguentar muito mais tempo com aquela mochila do que eu, provavelmente. Então, mesmo que eu carregue a mesma bagagem do outro, tem pessoas que aguentam mais, tem pessoas que aguentam menos. E isso tem a ver com o histórico de vida delas. Então, como que eu posso... Essa empatia toda de me colocar no lugar do outro? Não. Eu preciso, sim, me conectar e falar, eu sei que você tá sofrendo, eu sei que tá doendo, mas eu consigo te ver do outro lado da ponte. Isso pra mim é empatia. Então, a falta da consciência do que de fato queremos dizer é o grande vilão. O grande vilão não é o que se fala, é o que de fato queremos dizer. As nossas palavras são como faísca numa plantação de palha. Quando a gente fala, pode pôr fogo em tudo. Eu quero ler uma parábola para vocês. Ela é bem rapidinha, tá? Conta a parábola que um rei sonhou que havia perdido todos os seus dentes. Logo que despertou do seu desconforto sono, mandou chamar um intérprete de sonhos. Que desgraça, senhor! Exclamou o intérprete. Cada dente caído representa a perda de um parente. Mas que insolente! Gritou o rei, muito bravo. Como se atreve a me dizer uma coisa dessas? Fora daqui! E mandou que os guardas o tirassem dali e lhe dessem 100 açoites. Então mandou que trouxessem outro intérprete, que lhe contou sobre o sonho. Este, após ouvir com atenção, lhe disse: Meu rei, que grande felicidade te espera. O sonho significa que você viverá mais que todos os seus parentes. A fisionomia do rei se iluminou e um sorriso estampou teu rosto. Ele mandou dar 100 moedas de ouro ao segundo intérprete. Não é possível! A interpretação que você fez... Não, e quando o intérprete saía do palácio, o guarda indignado falou: Não é possível, a interpretação que você fez foi a mesma que o seu colega havia feito. Não entendo porque o primeiro ele pagou com 100 açoites e você com 100 moedas. Aí o intérprete falou pro guarda: Lembra-te, meu amigo, respondeu o intérprete. Você pode dizer qualquer coisa, mas não de qualquer maneira. Você pode dizer qualquer coisa, mas não de qualquer maneira. A verdade sempre precisa ser dita, mas se você quiser que ela seja aceita, você precisará aprender a comunicá-la. Você pode falar o que você quiser. E pode falar do jeito que você quiser também, você é livre. Só que se você quiser que a sua comunicação seja aceita, aproxime e liberta, você vai ter que aprender a comunicar, falar o que você quer dizer. Então, 10 princípios poderosos para que a nossa comunicação ganhe primeiro o coração e depois a mente. Lembre-se, sabedoria é o conhecimento aplicado. Conhecimento liberta, conhecimento transforma e verdade liberta. Então eu tô trazendo aqui um conhecimento que transforma a tua vida e uma verdade que vai libertar a tua vida. Mas se você não aplicar na tua vida, você ainda não está no processo de sabedoria. Por que eu trago testemunhos aqui pra vocês? Pra vocês verem que as mulheres que aplicam verdades na vida delas começam já a ter resultado e a jornada nem acabou.
Então, entenda qual é o verdadeiro problema. Então, se você tá aqui pela primeira vez e não está no nosso grupo de WhatsApp ou Telegram, eu te convido a entrar em um desses dois grupos, porque eu vou mandar lá o caderno de atividades, o caderno de ação, para que você responda as coisas e que você tenha esse resumo com você, tá? E ontem vocês viram? Quem tá no Telegram, no WhatsApp deve estar chegando. Eu mandei o vídeo do comercial que eu falei de ontem. Então, pega lá. Então, entenda qual é o verdadeiro problema. Esse é o primeiro princípio. E aí eu quero contar uma história pra vocês. Vocês sabem que eu adoro história, porque pra mim histórias curam histórias. E é por isso que eu amo ouvir a história de vocês. Um dia o Bruno chegou em casa muito tarde. E a gente tinha marcado de ficar junto, enfim, ele chegou super tarde. Só que o problema não é ele ter chegado muito tarde. O problema é que eu descobri por uma outra pessoa onde ele estava. Lindo vídeo. Onde ele estava. Porque pra mim ele tinha ido pra um lugar e ele me falou, Thaís, estou indo pra um lugar. Só que eu descobri por mensagem que ele estava em outro lugar. E ele não me avisou. Ele não me avisou onde ele estava. Então quando ele chegou, eu estava com uma tromba deste tamanho. Alguém se identifica? Um bico, minha gente, que tava passando até pro outro cômodo. E aí o Bruno perguntava pra mim, o que aconteceu? O que você tem? E eu, nada. Mentira, né, minha gente? Mentira. Nada, porque o medo faz com que a gente não queira se expor. Nada. Mas o que você tem? Nada. Imaturidade. Maturidade pura. Então nós começamos a conversar e eu expus pra ele o problema. Eu falei pra ele que eu não gostei e comecei a falar pra ele o que eu não tinha gostado. Então ele me pediu desculpas e disse que realmente ele não me avisou, ele havia esquecido e ele me pediu desculpas. Só que eu continuei falando. Ele havia me pedido desculpa e eu continuei. Mas você não me avisou, porque o que você pensa? Porque se você morre no meio da rua, aí eu vou a empática. A falsa boazinha. Minha preocupação é você morrer no meio da rua e eu não saber onde você está. Mentira, porque a minha preocupação era não ter sido avisada mesmo. E aí o que acontece com você? E aí ele falou, meu Deus, eu já te pedi desculpas. O que mais que você quer que eu faça? E aí comecei a falar. Gralha. A gente é águia, tá, gente? A gente não é gralha. Aí falei. Aí ele pegou e falou, para. Eu já entendi qual é o problema. Você está com ciúmes. E eu falei, pode dar o nome que você quiser. Então, se pra você é ciúme, então pode falar ciúmes. Só que aí, tomando as rédeas da conversa, eu disse pra ele, e eu falei assim, não, na verdade, agora falando muito sério, porque aí eu tomei consciência de mim mesma, sabe? Eu falei, eu estava irritada porque eu perdi o controle. E ter o controle sobre todas as coisas, pra mim, é muito importante. Então, o verdadeiro problema ali... Aí vocês conseguem perceber que o problema ali não era ele ter ido pra um lugar que ele não me avisou. Eu não tava preocupada com ele morrer e não saber onde ele tá, gente, é de verdade. Eu estava preocupada em ter perdido o controle da situação. Só que nem eu sabia disso. Pra mim, eu tava preocupada mesmo em ele morrer no meio da rua e eu não sabia onde ele estava. Então a gente precisa encontrar o verdadeiro problema. Ali já não me importava mais se ele estava na casa de quem, com quem. Não, o meu problema ali era o controle. E quando eu me dei conta disso, eu pude receber então as desculpas dele. Porque o problema já não era mais ele, o problema era eu. Tudo é problema da mulher. Não tô falando isso. Eu estou dando um exemplo de marido e mulher, mas você pode dar um exemplo de filhos, de amigos. Quantos amigos começam a fazer atitudes e falar coisas por medo de perder o amigo para outra pessoa? Entende? Então a gente precisa entender realmente qual é o verdadeiro problema. Porque geralmente o verdadeiro problema ele não tá na superfície, não é aquilo que a gente demonstra, é o que tá mais profundo. Então numa conversa tenta resolver o problema direitinho. E como que eu consigo resolver o problema? Sempre fazendo perguntas e não acusações. 2, ouça menos, ouça mais e fale menos. Por isso que a gente tem 2 ouvidos e uma única boca. Ouça como quem quer entender e não como quem quer responder. Porque, pode prestar atenção. Quando a gente tá ouvindo uma pessoa, a gente tá formulando na nossa cabeça o conselho que a gente vai dar pra ela, não é verdade? A nossa cabeça, ela não tá funcionando pra prestar atenção no que a outra pessoa tá falando. Ela tá se formulando pra dar o diagnóstico, pra falar qual é o problema, ou pra dar a solução. E nesse momento, nós estamos muito mais preocupadas com nós do que com a pessoa que tá falando. Então, ouça como quem quer entender e não como quer responder. Comece a trabalhar a tua mente pra prestar atenção no que a pessoa tá falando. 3.
Reconheça o mais rápido possível o erro, se arrependa e peça desculpas. O objetivo de uma conversa é a solução e não a razão. É a solução. Você quer solucionar? Faz igual eu fiz. Realmente, o meu problema é o controle. Me desculpa, eu não tava nem aí pra onde você tá. Me desculpa de verdade, porque agora eu quero resolver o problema. Eu não quero causar mais problemas. Porque se eu causo mais problemas, gente, quem tem que resolver sou eu. E às vezes eu tenho uma preguiça de resolver problema que vocês não têm noção. Tô abrindo meu coração aí. Então eu prefiro nem causar o problema, entende? 4. Se você não está preparada, vá pro banheiro. Essa é a mais importante, eu acho que de todas aqui. Se você não está preparada para uma conversa, vá pro banheiro. Quem assistiu a live que eu fiz com o Bruno sabe que quando eu não estou preparada para conversar com ele, porque eu sou muito reativa e eu consegui entender isso em mim, ou eu não respondo se é mensagem, etc, eu ignoro e ele já sabe que eu faço isso mesmo porque eu não estou bem, ou simplesmente ele quer continuar a conversa e eu falo pra ele, olha, eu não tô no meu melhor momento, é melhor eu ir porque senão vai dar ruim. E eu vou pra outro ambiente mesmo e às vezes é o banheiro, por isso que eu falei isso, porque o banheiro eu fico quieta, sozinha, pensando exatamente qual que é o verdadeiro problema. Então se você não tá bem, para de querer resolver as coisas quando você não está bem. Porque você vai extrair o teu pior de você. E depois a gente acaba se arrependendo das coisas que a gente fala. Se arrependendo das coisas que a gente faz. Só que palavras e atitudes são flechas. Lembra? A gente não pode pegar elas de volta. Elas já cumpriram o propósito. Seja de machucar, seja de impulsionar. Então, essa é a melhor dica. Esse negócio de contar até 10 na frente da pessoa também não dá certo, não. Pelo menos não pra mim, tá, gente? Porque se ele tá lá falando e eu tô tentando contar até 10 aqui, eu começo a ficar irritada porque eu tô tentando prestar atenção no que ele tá falando e tentando controlar as minhas emoções. Aí dá ruim também. Só que isso precisa ser acordado, tá? Eu não cheguei um dia simplesmente dei as costas pro Bruno e fui embora. Eu falei pra ele, quando eu não estiver bem pra conversar com você, eu não vou continuar no ambiente, porque senão eu vou causar um problema que eu, não, às vezes, não vou estar a fim de resolver. Às vezes, meninas, somos nós que levantamos muros e depois a gente fica falando que só eu peço desculpa, só eu vou atrás, ele nunca vem atrás, mas foi você que levantou o muro, gente. Uma vez eu tava com a minha sogra, já contei essa história pra você porque essa história mexeu muito comigo. E aí eu morava com ela nesse tempo, né? E aí eu cheguei, ela tava cozinhando com uma cara de brava, e minha sogra com cara de brava é uma coisa muito difícil. E ela lá cozinhando e uma cara de brava, eu falei, o que foi, sogra? Eu briguei com seu sogro. Ah, briguei com seu sogro, porque ele me ofendeu, porque ele tá de bico, e dadadã, por isso, e contou os motivos dela lá. Aí eu falei, nossa, sogra, mas que raiva, né? Meu Deus do céu, mas que coisa. E aí ela fazendo a comida que ele mais gostava, na época. Porque ele é de épocas, assim, né? E eu sabia que era a comida que ele mais gostava. E eu vendo ela cozinhar lá a comida que ele mais gostava. Eu falei, e você tá cozinhando a comida que ele mais gosta? Porque se fosse o Bruno, eu tacava panela na cabeça dele. Aí ela olhou pra mim, começou a dar risada. E ela falou assim, Thaís, sabe? Muitos anos de casada, tá, gente? Muitos anos de casada. O problema é que se eu levantar esse muro, depois quem vai ter que derrubar sou eu. Porque depois eu vou querer um carinho, eu vou querer um chamego, eu vou querer ficar bem, eu vou querer um ambiente de paz na minha casa. E o muro quem levantou fui eu. E se eu não tô afim de levantar esse muro, eu também não tô afim. Se eu não tô afim de derrubar ele, eu também não tô afim de levantar. Porque não é justo eu levantar um muro e depois querer que ele derrube. Aí eu enfiei meu rabinho no meio das minhas pernas. E o que eu faço com o Bruno hoje? Vou cozinhar a comida favorita dele. Porque se eu não tô afim de derrubar um muro, eu também não preciso edificá-lo dentro da minha casa. Isso com os nossos filhos também. Isso com os nossos filhos. O filho fez uma coisa que não gostou. Ontem, por exemplo, o Theo derrubou comida pelo sofá inteiro. A minha casa tá muito bagunçada assim, porque aqui virou um estúdio, né? No meio da minha sala. Então eu não posso ficar tirando as coisas toda hora, porque estamos no meio, né? Só Jesus. Então ele derrubou a comida aqui, porque aí eu queria fazer um almocinho especial pra ele. Aí derrubou comida, aí fez um auê, aí o Noah chorou, aí foi um caos. E aí eu dei um grito com eles aqui. Mas eu pedi desculpa. Mas ele pediu desculpa. E eu também pedi desculpa pra ele. Porque eu me descontrolei. Entendeu? Eu não quis levantar esse muro pra depois eu ter que derrubá-lo. Então eu falei, filho, desculpa, a mamãe não tinha que fazer do jeito que fez. Você errou sim, porque eu falei que era pra você ficar sentado. As suas desculpas não mudam o que você fez. Mas eu entendo também que você não gostou de fazer o que você fez. E ponto. E vida que segue. Também não é pra ficar remoendo as coisas. 5. Nunca vencemos uma discussão. Anota isso aí. Nunca vencemos uma discussão. Se perdemos, perdemos mesmo.
Se ganhamos, perdemos, porque naquele momento a conexão se fragilizou. Nunca se fortalece uma conexão numa discussão. Nunca. Então, se você perdeu porque você perdeu o argumento, você perdeu porque você desconectou o coração. Mila, não é sempre, mas acontece. Geralmente é quando eu tô muito cansada. Muito cansada, isso acontece. E aí eu preciso identificar o meu cansaço. O meu cansaço me sabota muito. 5. Já falei, né? Nunca vencemos uma discussão. Então, se você entrou numa discussão, você já perdeu. Você já perdeu. 6. Fale a verdade, mas não fira com a verdade. Fala a verdade, você precisa falar a verdade. Mas. Ixi, pronto, voltou. Ai, meu Deus. Você pode falar o que você quiser, você não tem o direito de ferir as pessoas. Porque às vezes a gente vai. Rótulos. Nunca. Mas é verdade, eu grito também, minha gente. Só carne e osso, mesma matéria, todo mundo aqui. Nunca dê rótulos. A não ser que você dê rótulos que vai impulsionar a pessoa, para de ficar rotulando ela de incompetente, de bunda mole, de preguiçoso, porque você vai colher frutos daquilo que você fala. Se você não quer colher esses frutos, então não plante essas sementes, tá? As pessoas precisam sentir que você de fato está interessado em construir uma conexão profunda com elas e não querendo ter razão. Eu vi uma frase que dizia assim, as pessoas vão esquecer o que você deu para elas de presente. As pessoas vão esquecer o que você fez por elas, mas elas nunca vão esquecer como você as fez sentir. Forte isso, né? Eu nem lembro o nome do autor da frase, mas é uma frase que eu comecei a carregar comigo. As pessoas vão esquecer o que você deu de presente pra ela. Eu não lembro o que eu dei de presente pras crianças no Natal passado. Não lembro. Mas eu sei que eu fiz o Theo muito feliz todas as vezes que eu fiz cosquinha nele, que eu brinquei com ele, porque ele me fala isso. Fale com o silêncio. Fale com o silêncio. 7. Você não precisa dizer tudo a todo instante. Anota isso. A coisa certa no momento errado é a coisa errada. A coisa certa no momento errado é a coisa errada. Você não precisa... Lembra que eu falei pra vocês? Acho que foi na live com o Bruno. Teve uma conversa que eu tinha que ter com o Bruno muito profunda e era muito doída, gente. Só que eu não venho com rótulos. Muito confrontadora. Eu demorei 4 meses pra ter essa conversa com o Bruno. Até eu entender que era o momento ideal pra acontecer. 4 meses. Mas não fiquei remoendo tudo isso dentro de mim também, não. Porque eu falava, Deus, a hora que tiver que ser, vai ser o momento perfeito pra resolver esse problema. Se não aconteceu é porque é a hora errada e eu não quero que isso que eu fale seja a coisa errada. Eu quero que seja a coisa certa. 9. Faça mais perguntas. 8. Não tenha todas as respostas. Não invalide a experiência de ninguém. Gente, não tem coisa mais chata que a gente tá numa roda de conversa e uma pessoa ter uma coisa pra dizer toda hora. Você fala uma coisa, a pessoa tem uma coisa pra dizer. Você fala outra coisa, a pessoa tem uma coisa pra dizer. Aí ela fica competindo as desgraças dela com você. Aí ela fica competindo as vitórias dela com você. Aí ela fala, sempre ela tem uma experiência pra contar, sempre ela tem uma solução pra dar. Nossa, não é uma pessoa agradável de se conversar. Uma pessoa agradável de se conversar é quando numa roda ela também dá o protagonismo pra outra pessoa. Porque você também vai crescer com a experiência dos outros. Então deixa as pessoas falarem. O 8 é não tenha todas as respostas e não invalide a experiência de ninguém. Não, mas seu filho quebrou a cabeça, minha filha, quebrou o corpo inteiro. Ah, sua mãe era ruim? Minha mãe me batia com chicote quente. Para, gente, não precisa, não. Ouça o que a pessoa tem pra dizer. Às vezes ela tá num momento que ela tá precisando desabafar e você tá falando mais que a boca. E isso com amigos, com família. Sabe? Coloque as pessoas num grau de importância dentro de uma conversa. Quando eu falo pra vocês, eu não sou a pessoa que levanta a bandeira do você é a coisa mais importante da tua vida. Mas você é a coisa mais importante da sua vida. Porque quando você está bem pra estar
num ambiente em que você pode servir. Então, sim, nós precisamos cuidar de nós, mas de nada adianta a gente super cuidar da gente se não for pra servir. Porque se a nossa vida não serve pra servir, a nossa vida não serve. Se as bênçãos que Deus derrama sobre nós não é pra servir o outro, são em vão. 9. Faça mais perguntas do que afirmação. Sabe qual é a pergunta mais poderosa e mais desconfortante pra uma pessoa? O que eu posso te ajudar? Porque a pessoa tá lá, você... Mas o que eu posso fazer pra te ajudar? Você quebra o... Pá! Porque a pessoa vai refletir. Gente, a gente precisa trocar desabafo por... reclamação por desabafo. Quando eu reclamo, eu tô falando da situação, eu tô falando do outro. Quando eu desabafo, eu tô falando de mim, do que eu senti. Eu estou colocando luz sobre mim. E quando eu coloco luz sobre mim, eu cresço. Porque eu tenho a oportunidade de transformação. Então, quando as pessoas vierem conversar com você, pergunte, faça elas refletir sobre o que elas estão falando. Você tem certeza que é isso mesmo? Você tem certeza que você... Mas o que vai acontecer se você fizer isso? Mas o que tá te impedindo de fazer aquilo? Tem um monte de gente que vem desabafar comigo, e aí eu falo, tá bom, e o que eu posso te ajudar? Porque lembra que eu também sou, né? E aí a pessoa fala, mas eu não quero ajuda, eu não quero resolver. Então você quer o quê? O que você quer com essa conversa? Porque fica falando, vai levar a gente pra qual lugar? Porque eu entendo que se uma pessoa vem desabafar comigo, ela quer resolver um problema. E eu não gosto que as pessoas saiam da minha presença, da minha conversa, sem uma solução, ou sem um apoio, sem um acalento. Não faz sentido pra mim só ficar ouvindo ali, sem poder fazer nada, entende? Então pergunte pra pessoa, tá, eu entendo, você tá triste, você magoado, mas o que eu posso te ajudar? Por que você me procurou? Qual foi a sua intenção em estar falando tudo isso pra mim? Pessoas árvores sempre querem entender o verdadeiro problema. E isso a gente resolve com muitas perguntas. Thaís nos indica um livro bom sobre comportamento. Depende muito, muito. Eu vou fazer no meu stories uma indicação de livros. Mas um livro que me ajudou muito a colocar a luz sobre mim foi O Poder da Autorresponsabilidade. Foi eu entender que eu era responsável pela vida que eu tinha e não adiantava eu brigar com isso. Porque lembra que eu falei ontem pra vocês? Você pode ignorar a realidade, mas você não pode ignorar os frutos de ignorar a realidade, as consequências de ignorar a realidade. E 10 e último, o amor constrange. Apenas ame, sem palavras, com frutos, com conversas, sem conversas. E converse até você ver sair o broto. Converse até você conseguir. Thaís, mas ele não me ouve. Muda a estratégia, manda um e-mail, manda uma mensagem, conversa até conseguir resolver o problema. Conclusão. Uma boa comunicação liberta, aproxima e resolve. Começa você pensando no que você está pensando. Quando a pessoa está falando para você, o que eu estou pensando acerca do que ela está falando para mim? Respeitando e entendendo as necessidades, sentimentos e emoções da outra pessoa. Fez sentido para vocês? Então lá no grupo eu tô colocando o caderno de ação, tem muitas perguntas lá para vocês responderem. São perguntas até terapêuticas para vocês entenderem o que se passa dentro de vocês. E hoje tem um exercício novo. Lembra do exercício que eu falei que era bem confrontador? Eu desafio, agora é um desafio mesmo, tá, gente? Eu desafio vocês nesses próximos 2 dias a ter uma reunião de feedback com a sua família, igual a empresa mesmo. Você vai montar um ambiente, você vai montar uma mesa, você vai montar um jantar com a tua família toda, tá? Você vai sentar e vai falar pra eles, gente, eu quero que vocês me digam como eu faço vocês se sentirem. O que eu posso melhorar? E você não vai poder retrucar. Você vai ouvir, deixar o sapo descer de perna aberta e vai pegar essas informações e vai transformar essas informações em matéria-prima de reconstrução. Eu já fiz isso, foi muito duro pra mim. Algumas coisas que eu ouvi. Mas prepara um ambiente, não é chegar no seco assim, não. Prepara um ambiente, prepara uma mesa, faz um jantar muito gostosinho, um almoço, um café da manhã. Prepara esse ambiente, fala assim, eu estou aqui porque eu quero melhorar pra vocês. E eu quero que vocês me digam como eu faço vocês se sentirem
o que eu faço que vocês mais gostam e o que eu faço que magoam vocês. Essas 3 perguntas. Combinado? Então, combinado, hein? Depois eu quero saber como é que tá. Então, se vocês puderem, né, quiserem tirar foto, enfim, me marcar. Eu adoro receber essa troca de vocês. Dá até medo de fazer isso, dá mesmo. Quando eu fiz, foi bem desafiador. Sabe uma dica de comunicação pra vocês? Já indo pro final, uma dica. Quando vocês forem conversar com alguém, marido, tem mulher solteira aqui, já pega a dica, hein? Marido, filho, fala pra eles, ó, isso, isso, isso. Aí a pessoa vai falar, tá bom, agora me fala, o que você entendeu do que eu te falei? E faz ela repetir, vocês vão ver como a comunicação tem ruídos. Como a comunicação tem chiado. Às vezes o Bruno fala assim pra mim, ó, pega aquela planta ali pra mim, por favor. Aí eu fico com raiva. Mas o que você entendeu que eu falei? Que você tá mandando eu pegar aquilo porque você acha que eu sou sua escrava. Aí ele, mas eu não falei isso. Eu só pedi pra você pegar a planta. Então, sempre fala, olha, eu te falei isso, isso. Agora me repete pra mim de verdade. Pode parecer muito lúdico, muito pouco didático, mas vocês vão perceber como existem ruídos na comunicação de vocês. Dá até medo de fazer isso, mas eu vou fazer isso, Andressa! Não vou tentar, não, eu vou fazer! Porque se eu quero me transformar, eu vou começar de dentro da minha casa. Faço isso direto com o meu filho. O que você entendeu que eu falei? É transformador isso. Mudou demais a minha comunicação com o Bruno. Tá, o que você entendeu que eu falei pra você? Ou ele, né? Tá escrito. Geralmente eu entendo na emoção e aí eu distorço tudo que ele falou pra mim. Então é isso, meninas. Participem do sorteio. Fiquem atentas aqui. Amanhã, não faltem. Amanhã é a aula é uma das mais importantes. É a aula da Leoa. Quem é da Jornada 1 que tá aqui, fala o que foi a aula da Leoa. Você não pode perder, porque amanhã você vai aprender que a sua essência é dar conta de tudo sim. E você não precisa ficar cansada e se matando por isso. Vocês vão entender que quando a gente tá cansada, a gente descansa, não desiste. Então não faltem amanhã. Amanhã a aula é super importante. Bom dia, meu marido só me vê o negativo. Pergunta pra ele. Como eu faço você se sentir? E aí você vai entender se realmente ele só te vê do lado negativo ou se você está extraindo só sentimentos negativos dele. Eu amei, obrigada, estava chorando e você apareceu. Ah, maravilhosa. Nós somos resposta, gente. Em casa eles falam que a minha voz sempre é grosseira porque eu falo alto e de um jeito brava. Entendeu? Então assim, eu também falo alto. Às vezes eu falo aqui com vocês, né, parece que eu tô gritando, brigando, mas se eu quero aproximar as pessoas do meu coração, eu preciso entender o que eu faço que fazem elas reagirem de uma forma negativa acerca de mim. Porque não são esses frutos que eu quero colher, não é verdade? Somos leoas. Isso, ó lá, a Dê já tá dando spoiler, ó. Fica atenta, gente, a aula de manhã é maravilhosa. Eu já quero a jornada 3.0, maravilhosa. Obrigada de verdade, eu preciso de ajuda. Eu amei, obrigada, tava chorando. Perdi a live todinha, foi pouco corrido aqui. Vou assistir novamente, assiste depois, tu. Gente, é isso. Me falem depois, anotem, põem isso em prática. Ó, conhecimento sem ação é ilusão. Se você ouve tudo isso e não pratica, você tá iludindo a tua vida e não tá colhendo frutos. Tá bom? Então vamos juntas sempre para sempre, até amanhã, na melhor aula dessa jornada. O levantar da leoa. Você vai rugir não. Você vai se levantar como leoa dentro da tua casa e você vai aprender a fazer isso. Então vamos juntas, sempre para sempre. Até amanhã, participem do sorteio. E amanhã chame o maior número de mulheres que vocês conseguirem, porque a gente vai levantar um bando de leoas aqui. Combinado? Então, até amanhã. Até amanhã, 7 horas da manhã. Amém, amém.